Olá, amigos, boa noite. Estamos na página do Facebook Aprendiz do Evangelho. Meu nome é Silmara Mello. Nós estamos aqui para dar continuidade aos breves comentários do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Lembrando que em cada capítulo é apresentada uma questão de O Livro dos Espíritos, que é uma maneira muito, muito boa, sabe, da gente estudar o Livro dos Espíritos através dos comentários extraordinários do Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre uma mensagem que está no capítulo 44, que tem o título Na Grande Barreira. Será que Emmanuel quer nos dizer com a grande barreira, na grande barreira? Para entender um pouco melhor, nós precisamos ir à questão de O Livro dos Espíritos, a questão 159, que é apresentada neste capítulo, quando Kardec pergunta qual é a sensação que a alma experimenta quando ele retorna ali ao plano espiritual, quando ele se reconhece ali no mundo espiritual, qual é a sensação do espírito? E aí os benfeitores vão nos responder dizendo que depende. Se aquele espírito, quando encarnado, ele fez o mal, ele desejou o mal, ele nada fez para se melhorar, ele nada fez de bom, então ele vai se sentir envergonhado, né? Ao despertar no mundo espiritual, em primeiro momento ele vai se sentir ali envergonhado. Mas para aquele que estava no esforço de fazer o bem, desejava o bem, que a cada dia se esforçou para ser melhor do que o dia anterior, para este, né, ele vai se sentir aliviado, com a consciência tranquila, que cumpriu o seu dever e nada teme. Então, é acerca dessa questão de Livro dos Espíritos, a 159, que o Espírito Emmanuel ele vai debulhar, né, para facilitar o nosso entendimento. Ele inicia dizendo assim: a crônica terrestre costuma anotar esse ou aquele acontecimento em torno da morte dos chamados grandes do mundo. E quem são esses grandes do mundo? Ele traz aqui neste capítulo vários exemplos daqueles que foram grandes apenas no mundo físico. E aí ele já inicia, né, nos trazendo aqui o exemplo, dizendo assim: Carlos V da Espanha, soberano de vasto império, termina os seus dias na penumbra do claustro, experimentando o féretro que lhe carrearia o corpo para o sepulcro, afeição de obsesso vulgar. Elizabeth I da Inglaterra, depois de manobrar largamente o poder, separa-se do trono, rogando desesperada: Senhor, Senhor, cedo todo o meu reino por um minuto a mais
de vida. Completamente arrependida pelo tempo que teve e não soube aproveitar. Mas Emmanuel segue aqui trazendo vários exemplos. A gente não vai ler todos, porque o nosso objetivo é um incentivo à leitura desta obra maravilhosa, é um incentivo ao estudo do Livro dos Espíritos, juntamente com os comentários do Espírito Emmanuel. A gente vai ler apenas alguns, tá certo? Quando Emmanuel diz assim, olha, mas assim, Comte, o fundador do positivismo, superestimado o próprio valor, grita desapontado perante a fronteira de cinza. Ele grita, que perda irreparável. Mas assim como os reis e os conquistadores, os filósofos e os artistas se despedem da autoridade da fama, legiões de criaturas de todas as procedências e condições deixam a terra todos os dias, despojados dos empréstimos que foram recebidos na existência ante a grande libertação, guardam somente o resultado das próprias obras, nos mostrando aqui que nada é nosso, nada que temos, que recebemos, é nosso, tudo nos é emprestado. E o que nós estamos fazendo com aquilo que nos foi emprestado? Temos ajudado aqueles que estão passando necessidade? Ou temos achado que vamos levar conosco ao deixar o corpo físico? É importante estarmos conscientes de que nada levamos deste mundo. Não adianta se apegar às coisas do mundo, a dinheiro, a posse, a títulos, a casa, a pessoas. Nada levamos, nem sequer o corpo físico. Então não é isso que traz a felicidade. Porque a única coisa que a gente pode levar conosco é aquilo que agregamos ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito. Agora, o que nós estamos agregando, aí é o resultado do nosso livre-arbítrio. Estamos cada vez mais imantados no orgulho, no egoísmo de pensar só em mim, nos meus, ou estamos nos esforçando para nos libertar desse sentimento destruidor? Estamos nos imantando de orgulho, de vaidade, pensando apenas em aproveitar os prazeres do mundo, achando que isso é vida real? Ou estamos despertos, voltando o nosso olhar para as coisas materiais, aliás, as coisas espirituais? Quais estão sendo as nossas escolhas? Reflitamos. Então, Emmanuel traz aqui vários exemplos daqueles espíritos que, quando tiveram encarnados, estavam naquele sentimento de quanto mais tinha, mais queria. Estava naquele sentimento de ganhar, de ter mais. Estava carregando aquele sentimento de que vida boa é aproveitar os prazeres do mundo. E aí, quando retorna ao plano espiritual, vê que a realidade é completamente diferente daquilo que imaginava. Inclusive, a gente lembra do exemplo do testemunho, na verdade, que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo,
ali no capítulo 2, item 8, instruções dos espíritos, a rainha da França, ela traz ali o seu testemunho. Ela afirma que ela era muito orgulhosa. Ela achava que tudo que ela tinha, ela iria levar com ela. Ela achava que ela iria continuar sendo rainha, tendo todo o poder depois da morte do corpo físico, ao retornar ao plano espiritual. Ela achava que ela iria continuar tendo os servos. E ela se deparou com a realidade completamente diferente daquilo que ela imaginava. E ela diz, quanta desilusão, que humilhação. Ela diz que os homens que ela desprezou por não ter o sangue nobre, ela acreditava que estes eram seres pequenos. E, no entanto, eram homens nobres. Mas ela também deixa para nós a lição de que ela foi entender quando Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Ela foi entender a importância de viver neste mundo com abnegação, com benevolência para com todos, ou seja, de exercitar a caridade material, que é a beneficência, exercitar a caridade moral, a caridade no sentido da palavra como a entendia Jesus, está em O Livro dos Espíritos, na questão 886. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Compreender essa importância na nossa existência é nos permitir nos colocar no caminho de renovação, é entender a importância de conquistar essas virtudes que preenchem o nosso coração, porque ao retornarmos ao mundo espiritual, não nos será perguntado o que a gente tinha financeiramente, qual era a casa que a gente morava, o carro, os títulos, nada disso é perguntado. Porque tudo isso que hoje a gente tem é temporário. Mas nos será perguntado o que a gente fez de bom. Se a gente ajudou o outro, se a gente fez ao outro tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Se a gente, inclusive, orou por aqueles que acreditam que a vida real é a vida da matéria. Se a gente realmente está no trabalho de orar por aqueles que ainda se encontram no mundo das ilusões. Então, essa mensagem, né, a rainha da França, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 8. Ela traz para a gente refletir. E é isso exatamente que Emmanuel diz aqui. E lá mais adiante, Emmanuel diz assim, corações dedicados à virtude e à beleza recobram a atividade como andorinhas sequiosas da primavera. Aproveitam a oportunidade. Do outro lado, ele traz outro exemplo que viciados e malfeitores diversos ressurgem à maneira de abutres, espalhando entre os homens os germes da peste.
Então, Emmanuel vai trazendo vários exemplos dos dois lados, aqueles que aproveitaram bem a sua existência corporal e aqueles que não aproveitaram. E ao final da mensagem, ele diz assim, olha, não te esqueças, assim de que terás também a boca rica e as mãos geladas na grande noite, e acende desde agora a luz do bem constante na rota dos teus dias, para que a sombra imensa te não furte ao olhar a visão das estrelas. Ou seja, estejamos conscientes que a gente, né, não vai viver nessa existência para sempre. A gente nasceu, reencarnou, passou pela experiência e a gente vai ter que voltar. Agora, como a gente vai voltar, vai ser de acordo com aquilo que a gente semeou. E o que a gente está semeando no jardim do nosso coração? O que a gente está plantando? Como é que vai ser a nossa colheita? Eu não sei. É só perguntar à nossa consciência. O que a gente fez com o uso do livre-arbítrio? O que a gente fez com o que a gente recebeu do Evangelho? As nossas atitudes, elas correspondem com as leis divinas? A única e verdadeira felicidade do homem, porque indica o que nós devemos fazer e deixar de fazer. E nós só nos sentimos infelizes quando dessas leis nós nos afastamos. Está na questão 614 de O Livro dos Espíritos. Então, as nossas atitudes, elas estão sendo correspondentes a essas leis, ou cada vez mais eu estou me afastando porque o mundo de provas e de expiações, ele é mais atrativo. Porque os prazeres do mundo, eles são mais chamativos, eles me prendem mais. E por que me prendem? Precisamos nos conhecer. Precisamos buscar o autoconhecimento para nos entender e nos libertar das ilusões que ainda nos prendem nesse mundo, para que ao retornarmos ao mundo espiritual possamos estar mais libertos, sem temor, sem vergonha, né, de atitudes que possam nos prender. E é isso que Emmanuel coloca aqui no título, na grande barreira. Quem é que coloca essa grande barreira no nosso caminho? Nós mesmos, através de nossas ações. Nós mesmos criamos os próprios obstáculos, dificultamos. E aí, a gente, pelo orgulho, não quer admitir e fica colocando na conta do outro. Aí eu fui infeliz, porque eu não tive oportunidade. Eu fui infeliz na terra porque fulano não me permitiu. E aí vai colocando na conta do outro aquilo que é de responsabilidade nossa. Mas não nos enganemos, porque voltando ao mundo dos espíritos, nada fica coberto. Tudo nos é mostrado. E é por isso que os benfeitores nos falam aqui na questão 159, que se aquele que não se esforçou para fazer o bem, que só o mal praticou, que empurrou
a vida, as diversas situações com a barriga, digamos assim, vai se sentir envergonhado no primeiro momento, por não ter aproveitado. Então, que nós possamos aproveitar cada minuto da nossa existência, lembrando de quando o apóstolo Paulo, em Gálatas 5:25, nos lembra: se vivemos em espírito, andemos também em espírito, ou seja, se nós espíritas já temos consciência de que nós não somos o corpo, que nós estamos passando por uma experiência encarnatória, que aqui voltamos a esse mundo de provas e expiações por necessidade. Emmanuel vai nos dizer, inclusive na questão 246 do livro Consolador, ele vai nos lembrar que voltamos a este mundo porque ainda somos preguiçosos, porque ainda não aprendemos. E por isso que voltamos, pela nossa teimosia. Então, se nós já temos essa consciência de que a vida prossegue, de que a gente vai ter que prestar contas das nossas próprias ações, se temos já consciência do juiz interno que temos em nós, que é a nossa consciência, então arregacemos as mangas, aproveitemos para não nos arrependermos no amanhã. Aproveitemos a luz do Consolador. Jesus disse que não nos deixariam órfãos e nos prometeu, anunciou o Consolador. Hoje temos o contato com essa doutrina tão maravilhosa, que vem nos consolar, mas também que vem não só responder às nossas perguntas, através dos livros da codificação, em especial o Livro dos Espíritos, mas vem nos convidar ao estudo sincero, vem nos convidar a buscarmos o autoconhecimento para nos entendermos melhor. Porque quando eu passo a entender quem ainda sou, eu busco melhorar, porque vou lembrar que eu tenho que aproveitar o dia de hoje, não me preocupar com amanhã, porque o amanhã será consequência das minhas ações de hoje. Então, que possamos refletir sobre as barreiras que nós mesmos criamos, impedindo a nossa evolução espiritual. E nos coloquemos firmes nas orações, nos estudos, nas leituras edificantes, no trabalho do bem, do amor, da caridade, cultivando bons pensamentos, ou seja, fazendo a nossa parte, para sairmos daqui com a consciência mais aliviada de que quando aqui chegamos. Então, eram essas breves reflexões que nós trouxemos na noite de hoje, deixando aqui os votos que todos possam aproveitar bem esta obra, Legião dos Espíritos. E voltamos no próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Até lá, que Jesus abençoe a todos uma excelente semana. Muita paz.